As luzes brilhantes anunciavam o lançamento de um grande filme. E os filmes vinham de Hollywood, uma cidade de grandes castelos, conhecidos como estúdios. Além de suas paredes, praticava-se a mágica do cinema. Este é o Museu dos Estúdios de Hollywood, mas a maioria o chama de celeiro. Um marco histórico da Califórnia, o celeiro é um símbolo do humilde início de uma grande indústria. Imaginem algumas pessoas aficionadas chegando ao celeiro após uma longa jornada iniciada no leste. Elas encontram refúgio e criam uma grande manifestação artística, destinada a mudar o rumo do mundo. Esta é a lenda do celeiro, uma lenda criada por repórteres e artistas que é muito semelhante, ao menos de maneira geral, à natividade da Bíblia. Como todas as lendas de Hollywood, existe um fundo de verdade nessa história, assim como muito folclore. The Squaw Man tornou-se a fonte da mitologia hollywoodiana. O filme trata de um lord inglês que assume a culpa de um roubo realizado por seu primo e foge para o oeste americano para evitar envergonhar sua família. The Squaw Man é apontado como o primeiro longa-metragem americano. Não era, nem foi, o filme que pôs Hollywood no mapa como centro de produção. Na verdade, o celeiro onde o Jesse Lasky Picture Plays Company surgiu em 1913 já era conhecido como o estúdio Barnes e River, o mais bem equipado terreno que se podia alugar em Hollywood. Mas foi The Squaw Man que trouxe Cecil B. DeMille a Hollywood. DeMille praticamente inventou a persona do diretor de Hollywood. Durão, profissional, sempre no comando. Era fácil para DeMille desempenhar esse papel, e ele tinha os grandes recursos da Paramount Pictures sob seu comando. Em 1933, o estúdio era um grande e vasto complexo devotado à criação de filmes para o mercado mundial. E os turistas ficavam boquiabertos diante do esplendor por trás dos portões da Marathon Street. Mas em 1913, DeMille jamais imaginaria que fosse reconhecido em todo o mundo por filmes épicos como Os 10 Mandamentos, O Signo da Cruz e Os Cruzados. E o estúdio ao ar livre do celeiro vagamente insinuava o sonho que Jesse Lasky tinha para o futuro. Em Nova York, o Famous Players Film Company, comandado por Adolph Zukor, também estava lutando para sobreviver no mundo do cinema. Um dos mais famosos artistas de Zukor era Mary Pickford, e a popularidade de seus filmes fez com que Zukor entrasse em contato com W.W. Hutchinson. Como distribuidor regional de filmes, ele criou a Paramount Pictures em 1914 para distribuir longa-metragens em escala nacional. Hutchinson queria manter a produção e a distribuição separadas, mas Zukor e Lasky pensavam diferente. Em 1916, eles uniram suas empresas para formar a Famous Players Lasky Corporation, forçando Hutchinson a sair da Paramount e centralizando suas produções nos estúdios de Lasky em Hollywood. Essa união fez de Cecil B. DeMille o mais poderoso diretor em Hollywood, mas DeMille nunca esqueceu que tudo começou num celeiro. Para comemorar o lançamento de Sansão e Dalila, em 1949, ele promoveu a reunião de seus velhos associados, mas os fotógrafos pareciam mais interessados em Theda Bara. Theda Bara, a primeira vamp das telas. Em 1914, William Fox começou a produzir A Fool There Was, estrelando uma obscura atriz cujo nome verdadeiro era Theodosia Goodman. O oposto de Mary Pickford, Theda Bara era a personificação da perversão e do mal, levando os homens à ruína e rindo de suas fraquezas. O diretor mais frequente de Bara era J. Gordon Edwards. Ele conhecia Bara como uma atriz culta e estudada, mas o público conhecia apenas a obcecada femme fatale das telas. O estúdio da Fox assegurou-se que fotografias assim nunca fossem distribuídas. Em vez disso, as revistas de cinema recebiam fotos como esta.
E quando a demanda por vamps na tela terminou, em 1920, a carreira de Theda Bara, a atriz, também terminou. Casada e feliz com o diretor Charis Bravin, Bara não precisava mais trabalhar, mas ela ainda almejava a atenção pública. I understand, Miss Barry, you're going to make some radio appearances. Yes, I am. And I'm also going to do some motion picture work. Oh, that's good news. I'm considering an offer now, running through scripts and ideas. Oh, I just hope everyone will be as happy about another Theda Bara picture as I am. Mas a plateia nunca voltou. O departamento de publicidade havia feito bem demais o seu trabalho. Eles criaram uma lenda da qual ainda nos lembramos. Mas esqueceram-se de Theodosia Goodman, cujo talento ajudou a fundar os estúdios da Fox. William Fox seguiria em frente e construiria um vasto império cinematográfico. O estúdio da Fox era célebre por seus diretores, com os melhores cineastas da época, como Frank Lloyd, Henry King, John Ford e Frank Borzage. Mas nos anos 20, os filmes que traziam dinheiro para a Fox nas bilheterias eram os westerns, estrelando Tom Mix. Tom Mix era tão empolado fora das telas quanto nos filmes. Sua biografia oficial afirmava que havia nascido no Texas, tinha cavalgado com os domadores de cavalos selvagens e que havia lutado na rebelião filipina. Na verdade, ele havia nascido na Pensilvânia, havia servido apenas na artilharia da costa e foi considerado um desertor. Mas Tom não era nenhum covarde, como ficou provado pelas arriscadas manobras que ele fez em seus quase 200 filmes. As plateias o adoravam e a Fox Film pagava a ele $7.500 por semana por seus serviços. Mas quando o estúdio designou um supervisor para a unidade de mix e começou a exercer maior controle sobre os seus filmes, Tom abandonou o cinema. Apesar de sua popularidade, Tom não tinha o poder de controlar o seu próprio destino em Hollywood. Mas Douglas Fairbanks, Charles Chaplin e Mary Pickford, sim. E os dirigentes dos estúdios ficavam apavorados quando chegava a época de renegociar um contrato. Em 1919, eles deram as costas para o sistema e uniram-se ao diretor D.W. Griffith para formar a United Artists Corporation. A indústria ficou chocada e um executivo de Hollywood fez a seguinte observação: os lunáticos tomaram asilo. Mas a United Artists deu aos seus astros a liberdade de fazer alguns de seus melhores filmes. A Marca do Zorro, A Corrida do Ouro, e Sparrows. E os loucos fizeram tanto sucesso ao assumir o controle que até o presidente Coolidge parou para visitar o Pickford Fairbanks Studio. Aqui, no Museu dos Estúdios de Hollywood, encontramos os artefatos da história antiga de Hollywood. A biga de Ben-Hur, os navios de O Corsário Negro, de Douglas Fairbanks, a camisa de Rodolfo Valentino, aquela que usou em seu último filme, O Filho do Sheik, e as ações que D.W. Griffith vendeu para financiar a distribuição de O Nascimento de uma Nação. Mas o mais curioso é este conjunto de móveis de inspiração egípcia que veio da saleta das senhoras do Grauman's Egyptian Theatre. The big difference between those days and today is that the studios owned their own theaters. In addition to the production company, they had theater chains all over the country. Now, in order to supply those theaters with product, they would make 50 or 60 pictures a year. O lema era: se for um filme da Paramount, é o melhor que há na cidade. Mas talvez até fosse o único na cidade, porque os grandes estúdios não se contentavam apenas em fazer e distribuir seus filmes. Eles queriam garantir o mercado para os seus filmes, sendo os donos ou também controlando as salas de exibição. No caso da MGM, foi uma rede de salas de exibição que criou o estúdio. Marcus Lowes, com seu vasto monopólio de salas de exibição, procurava um meio de concorrer com a Paramount e acabar com a sua grande influência no mercado de filmes.
Em 1924, Loew's arquitetou uma fusão entre dois gigantes desengonçados, a Metro Pictures e a Goldwyn Company. E para chefiar o conglomerado, ele selecionou o produtor independente Louis B. Mayer. Irving Thalberg, o jovem executivo conhecido por garoto prodígio de Hollywood, veio da Universal para se juntar à nova empresa. Desde o início ficou claro que a aliança seria lucrativa. Mayer was a marvelous administrator. Thalberg was a great creator of movies. That's what blended them together. And they worked admirably. They may not have always seen eye to eye, but they each had a position, and they respected that. A nova Metro-Goldwyn-Mayer instalou-se no terreno da antiga Goldwyn, em Culver City. Construída como a Ince Triangle KB Studio em 1916, Sam Goldwyn tomou posse dele em 1918, quando a Triangle Distribution Company faliu. Por sua vez, Goldwyn foi expulso de sua própria empresa em 1922, e apesar de seu nome estar à frente do estúdio, Sam Goldwyn nunca esteve envolvido na MGM. MGM in the 20s was a little bit of heaven. There were almost no regulations, no time clocks, a big green lawn. The stages all had glass so that you could let the sun in through them because it was silent. It was informal. You got to know the writers, you got to know the actors. You could play with your dog there when they didn't need you to do something. It was the kind of an industry at that time where if somebody, even in another studio, made a success, you were thrilled silly because it reflected good on everybody. It was a new time. Com mais astros do que havia no céu, a MGM rapidamente tornou-se a inveja da indústria. Seu hall de atores incluía Norma Shearer, John Gilbert, Greta Garbo, Ramon Novarro e uma jovem starlet chamada Lucille Lesseur, que breve seria mundialmente conhecida como Joan Crawford. A MGM podia inclusive gabar-se da presença de Doug Fairbanks e Mary Pickford, vestidos como extras para o primeiro dia de filmagem da corrida de bigas da superprodução Ben-Hur. Enquanto a MGM tinha uma lista de diretores de primeira linha, o estúdio ditava o estilo MGM. E cabia a Cedric Gibbons, chefe do departamento de arte, aprovar todos os cenários da MGM. Gradativamente, o estúdio permitiu que os diretores mais artísticos e temperamentais, como Erich von Stroheim e Joseph von Stromberg, fizessem filmes em outros estúdios. O cineasta típico da MGM era um bom técnico e sabia trabalhar em equipe, como Victor Fleming, Jack Conway ou Woody Van Dyke, que dirigiu um só filme. Não importava se o diretor não acertasse da primeira vez. Na Metro-Goldwyn-Mayer, as refilmagens estavam incluídas no orçamento. Inclusive, dizia-se que não se faziam filmes na MGM, mas que os refaziam para satisfazer o gosto das plateias nas pré-estreias. Do roteiro à tela, os 4.000 funcionários da MGM faziam filmes numa linha de produção. Mas também faziam filmes de qualidade, e esse tornou-se o segredo que fez do sistema de estúdios em Hollywood algo tão singular. I think the studio system was the better one for the making of movies than what we have now. In fact, being a relic of that system, I'm highly in favor of it. It offered a sort of security to the producers, the writers, the various people working in all the different crafts, the actors, of course,
many of whom today are just hustling around trying to get one picture made after another. 50 years ago, when I first started in the business, we call them star makers. They were men like L.B. Mayer, like the Jack Warners, the Sam Goldwyns, the Harry Cohens, the people that owned the studios that ran it. They weren't tyrants. They were just absolute monarchs, whatever their word was. And Darryl Zanuck, who was head of 20th Century Fox, they were great picture makers. And that fact is borne out by the product that they made. 20th Century Fox is more than an institution. We are all united in one common work, the work of making 20th Century Fox the outstanding company in the moving picture industry, and we will succeed. Em 1935, a Fox Film incorporou-se à independente 20th Century Pictures para criar a 20th Century Fox. O novo chefe de produção era Darryl Zanuck. 20th Century Fox is setting the entertainment and box office pace in the motion picture parade. Top-flight personalities, the finest creative manpower, and the #1 production plant in the world mean perfect pictures. In closing, long live 20th Century Fox. Thank you again. Thank you, Mr. Zanuck. Zanuck iniciou sua carreira nos filmes como roteirista de Rin Tin Tin na Warner Brothers. O prestígio desse programa da Warner Brothers veio dos dramas de costumes de John Barrymore e das comédias de Ernst Lubitsch. Meet Rin Tin Tin, out for his daily romp with Lee Duncan, his trainer and owner. Mas o dinheiro para pagar as contas vinha dos filmes de cachorros. This hoax is one of the best loved screen stars of all time. One of the few famous players in Hollywood history who neither yesed a producer, sued for divorce, signed an autograph, nor gave an interview. Para o público, Darryl Zanuck era a 20th Century Fox, assim como Louis B. Mayer era a MGM e Harry Cohen era a Columbia. Mas os estúdios eram grandes corporações e não operavam como fúteis reinos, apesar das lendas dizerem o contrário. America's mightiest achievement in passenger ships, the Manhattan, biggest liner ever built in this country, is getting a royal welcome as she steams to her pier for the first time to be formally turned over to her owners. O verdadeiro poder da época de ouro de Hollywood estava centrado em Nova York. Nick Skink era o presidente da Loew's Incorporated e Louis B. Mayer respondia a ele. Barney Balaban era o presidente da Paramount. Sidney R. Kent era o presidente da 20th Century Fox e chefe de Darryl Zanuck. Estes homens aprovavam os orçamentos e tinham a palavra final nas operações em Hollywood. Em Hollywood, cada novo filme era promovido como um evento especial. Mas, na verdade, os filmes, geralmente, não passavam de um número em um programa de lançamentos, vendidos em pacotes para os exibidores que eram forçados a comprar o pacote fechado. O escritório de vendas em Nova York podia forçar um exibidor a comprar 2 Anne Dvorak sem título e 3 Barbara Stanwyck para poder receber 4 Jim Cagney e I Am a Fugitive from a Chain Gang. The block booking, which was a system in which many of the companies owned their own theaters and therefore knew where they were going to play their pictures, that had a great deal to do. When block booking was illegal and had to be done away with, that helped ruin the studio system, hasten the demise. Por algum tempo, antes que o governo consentisse em criar o divórcio dos estúdios com as salas de exibição e a televisão mudasse a face do entretenimento, havia um lugar chamado Hollywood e ele funcionava como um amuleto. Monopólios verticais, pacotes fechados, apostas cegas e alguns dos melhores filmes já produzidos. In my opinion, I'm looking back now, let's say at the last 3 decades, I see the tremendous advances in medicine, science, aeronautics, whatever you want it, whatever, and you don't see it in the movie business. To me, the movie business has downgraded in the last 30 years.
There is a relationship that I miss today, and that's the familyness. That's an unusual word, but there was a family relationship that we had in the old days where everybody worked for a company. They were proud to work for a company, and they weren't looking over their shoulder saying, my goodness, when I get finished, where's my next job coming? We were all working for the company and enjoying each other at that time. I don't find that today. I find that there's a lot of getting it done and getting it out and getting it finished and then going on to the next project. The relationship that I miss is that family relationship of belonging when I first started. A maioria vê apenas o brilho de Hollywood. Mesmo aqueles que estão no ramo há muito tempo, às vezes esquecem que é um negócio. O sucesso e o glamour e a hipérbole fazem parte dele, mas ele ainda funciona como qualquer outro negócio. Em Detroit, fabricam-se carros. Em Pittsburgh, fabricam aço. Em Hollywood, fabricam-se sonhos, que são postos em latas e mandados para o mundo todo. Esses sonhos têm um custo por metro, uma porcentagem na exibição e, segundo o acordo dos produtores, há lucro ou prejuízo. Hollywood é uma empresa e esse negócio funciona como qualquer outro. Bem, talvez não exatamente. Para as Crônicas de Hollywood, Jack Cooper.